Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre a unidade 4, os meios de graça. A vida cristã é uma experiência maravilhosa, todos nós sabemos disso. Ela começa através de uma obra sobrenatural, realizada pela imerecida graça de Deus no coração e na vida de uma pessoa. O Espírito de Deus, ele se aplica à obra de Cristo na cruz e aos muitos que estão espiritualmente mortos. Fazendo o quê? Regenerando esses corações, levando-os a se arrependerem do pecado e agora a exercitarem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E isso se chama salvação, que é uma obra gloriosa da graça de Deus através do Espírito Santo de Deus. Com frequência, os novos convertidos indagam o que acontece após nascerem de novo e iniciarem a vida cristã. Uma vez que Deus os salvou, ele os deixa prosseguir motivados em seus próprios recursos nas obras de sua própria carne para chegarem à presença dele no céu. Será que é assim mesmo? Bem, o apóstolo Paulo responde: sois assim insensatos que, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A vida cristã começa pela graça, pela atividade do soberano Espírito de Deus, e deve ser continuada da mesma maneira. Mas isso não significa que existe qualquer atividade da parte do crente. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que os salvos foram criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Paulo escreve isso na sua carta aos Efésios. E desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua o quê? Em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo escreve aos Filipenses. Então, observem que esses versículos têm sido grosseiramente mal utilizados por alguns grupos e acabam ensinando a salvação pelas obras. Antes, são versículos que mostram exatamente o contrário, a completa gratuidade da salvação. Além disso, os crentes eles são instruídos a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Deus, ele é gracioso e ele ajuda os crentes a desenvolverem essa salvação que foi gerada pelo próprio Deus. E agora que eles foram habilitados por Deus, após terem sido transformados pelo poder miraculoso do Espírito Santo, eles começam a produzir boas obras, porque o próprio Deus determinou que eles crescessem na graça, não foi assim? Então Deus ofereceu a cada um desses homens e mulheres salvos coisas específicas a fim de obterem os resultados desejados por Deus. E aí a gente precisa entender que nós, é claro, teólogos, vamos usar esse termo, né? Meios de graça. Mas é Deus que confere a nós os meios de graça. E eu gostaria de convidar você, aluno, nesse momento, para considerar esses meios de graça e de conhecimento que Jesus Cristo concedeu a nós. Quando você utiliza os meios da graça, você percebe logo os resultados em sua própria vida. Crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade, semelhança com Cristo. Se essas qualidades estiverem sendo praticadas em sua vida, certamente haverá uma crescente comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando você cresce na graça, quando você percebe os meios da graça que Deus coloca diante de você, você começa a se fortalecer, você começa a ser encorajado a andar com Cristo, você começa a receber a força e o poder espiritual necessários para vencer a tentação, o pecado, Satanás, e você obterá uma ajuda indescritível em cada aspecto da sua vida. Quando nós olhamos o dicionário Aurélio, muito usado aqui no Brasil, acredito que em Angola também, o dicionário Aurélio ele define como meio um recurso que é empregado para se alcançar um objetivo. Então, é claro, quando nós pensamos em meio de graça, é exatamente esse meio, esse instrumento para alcançarmos as bênçãos que Deus reservou ao seu povo. O Catecismo de Westminster, ele define a seguinte expressão como meio de graça. Ele vai dizer que meio de graça são os recursos visíveis e comuns
pelas quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, da sua morte, ressurreição e ascensão. Ilustrando isso, pense numa mangueira de um jardim. A mangueira ela não é especial em si mesma, porém, ela é o canal pela qual a água que produz vida começa a fluir e refrescar o jardim. Assim também acontece com os meios de graça. Em si mesmos, eles não possuem nada especial, mas eles são instrumentos ou canais pelas quais as bênçãos de Deus fluem sobre nós, né? Outorgam, refrigeram a nossa alma. E é através dos meios de graças que Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas que são necessárias para a nossa vida cristã. Ainda que a expressão meio de graça não se encontre na palavra de Deus, né, não esteja presente na Bíblia, ela é uma designação totalmente adequada para aquilo que a Bíblia ensina. E há alguns tipos de meios de graça, pelo menos dois grandes tipos: os particulares e os meios de graça que nós chamamos de meios de graças público. Quais são os meios particulares da graça? Bem, o primeiro é a leitura da palavra de Deus. Deus ele nos deu um livro através do qual ele fala conosco. Ele não mais se comunica com os homens utilizando a sua voz audível, conforme era muito mais comum no passado. Ele fala através de seu filho, conforme o autor aos Hebreus, né, no capítulo 1 vai destacar. E o seu filho nos transmite a sua palavra por meio das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, nas páginas das Escrituras, ele manifesta a sua voz, capaz de despertar os mortos, capaz de ressuscitar os mortos e agora concedendo aos mortos uma nova vida. E a palavra de Deus, ainda que alguns mais céticos venham questionar, como é que vocês acreditam nesse livro? Ele foi escrito por quem? Foi escrito por Deus mesmo? Não, foi homens que escreveram isso aí. É claro, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens santos, separados. Deus inspirou esses homens enquanto estava guiando esses homens. E Deus fez isso por intermédio do seu Santo Espírito. É o perfeito tesouro de instruções e o conhecimento celestiais. Deus é o autor da Bíblia. Esse Deus que apresenta as Escrituras Sagradas, ele apresenta nas Escrituras Sagradas o plano da sua salvação. E essa verdade, ela nos é apresentada sem qualquer resquício de erro no seu conteúdo. A Bíblia nos ensina principalmente o que nós precisamos saber e crer a respeito de Deus. Quais são os nossos deveres como servos de Deus? O que Deus exige de nós? A Bíblia também nos revela os princípios pelas quais ele nos julgará e demonstra o supremo padrão pelo qual devemos ser averiguados em todos os nossos comportamentos, credos e opiniões. Casey Riley, numa certa vez, escreveu o seguinte: separe uma parte de cada dia para ler e meditar em alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje. Tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Então recolha o seu maná a cada manhã. Escolha a ocasião e hora adequados. Não cochile, não se apresse enquanto leia a Bíblia. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Leia toda a Bíblia, fazendo essa leitura de forma sistemática. Eu acredito que em várias partes da palavra de Deus, ou existam várias partes que os crentes nunca leram, ficam fazendo separação. Isso aqui é muito chato. Essa genealogia, essa história aqui desses reis. Eu não vou ler isso aqui, não. Agora isso aqui é mais interessante. A história da conquista da Terra Prometida, a vida e obra de Jesus Cristo. Não devemos fazer assim. O melhor plano de leitura é a leitura do Antigo e do Novo Testamento, ao mesmo tempo, do começo ao fim, e depois fazê-lo novamente, e assim o fazendo em cada momento. Segundo meio particular de graça, se o primeiro, a leitura da palavra, é claro. O segundo meio particular é a oração, meus irmãos.
E nós devemos pensar o que significa a oração. A oração é um dos meios pelos quais os crentes eles cultivam uma vivificante vida ou um vivificante relacionamento com Deus. A oração é um indispensável meio devocional pessoal. E orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus. E nessa comunhão, o que nós fazemos? Apresentamos as nossas petições, colocamos diante de Deus as nossas mazelas, nos descortinamos diante de Deus e apresentamos diante dele quem verdadeiramente nós somos. E em todas as nossas orações, ainda que exista oração de intercessão, oração de adoração, oração de confissão de pecados, eu costumo dizer na minha igreja que toda oração é de adoração. Porque até mesmo quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, você está adorando a Deus. Porque você está dizendo para ele que você é limitado, é contingente, é pequeno demais para alcançar alguma coisa com seu braço forte. E o Deus a qual você serve, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que não pode ser medido com a elucubração humana, é um Deus que é capaz de atingir todas as áreas do nosso ser. É um Deus de perto, mas também um Deus de longe. É um Deus que não está com o seu braço encolhido para quem possa salvar. É um Deus que está presente em toda a nossa vida. Então, quando nós oramos pedindo alguma coisa a Ele, estamos adorando a Deus, declarando quem Ele é. Um Deus grande, um Deus autossuficiente, um Deus que é imutável, um Deus que se existe no seu próprio ser. E nós apresentamos para Ele quem nós somos. Um ser limitado, contingente, que carece única e exclusivamente, totalmente desse Deus. Então, no Novo Testamento, nós vamos enxergar um sumário da oração descrito lá em Atos, no capítulo 13. Depois você dá uma conferida. Atos 13, versículo 1 e também o versículo de número 2. E pedir a Deus as boas coisas que Ele tem prometido aos seus filhos é uma parte vital na oração. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Às vezes ficamos muito tímidos, talvez por sermos reformados, calvinistas, né, presbiterianos numa última instância, mas precisamos pedir realmente a Deus, acreditando que Deus tem o poder para realizar qualquer circunstância. Quando olhamos lá, Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses, nós vamos perceber no capítulo 4 que a oração é a chave que o crente experimenta a paz com Deus. Ela é também um meio que facilita a nossa rendição à vontade de Deus. E existem várias partes na nossa oração. Ela pode, volto a dizer, incluir vários aspectos, né? De louvor, ações de graças, confissões de pecados, súplicas, intercessões, entrega de nós mesmos a Deus, mas, na minha opinião, tudo isso redunda na glória de Deus, porque coloca Deus no seu lugar devido como Deus soberano e coloca o homem também no seu lugar devido, prostrado e ajoelhado diante de um Deus que é santo. Precisamos orar. De acordo com a carta de Paulo aos Efésios, também a epístola de Judas, a oração ela tem que ser feita em espírito. O Espírito Santo é aquele que ajuda o crente a orar. Ele testifica ao espírito do crente que ele é filho de Deus, levando esse crente agora não orar fazendo discurso, orando para que as pessoas vejam, lá um grande homem de Deus, lá uma mulher de Deus, não. Agora ele começa a clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. O Espírito Santo impulsiona o crente a orar, trazendo à sua mente as palavras da promessa de Jesus. E o Espírito Santo também inflama os nossos corações em benefício dos outros. Então nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que não conhecemos, intercedendo em favor destes. Portanto, quando você orar, você precisa orar no Espírito. E se você não sente desejo de orar, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa se preocupar. E se isso já está acontecendo com você, peça ao Espírito Santo que lhe auxilie e lhe ajude a se envolver a cada momento no ministério da oração. Cristo ofereceu ao seu povo um modelo.
para ajudá-los na oração. Em geral, essa oração, ela tem sido chamada de oração do Pai Nosso, e se encontra lá em Mateus, no capítulo 6. Esse modelo de oração não foi dado com o propósito de ser repetido como um ritual, quer em particular, quer em público. Recitar a oração não remove a nossa obrigação de orarmos. Cristo ensinou essa oração para que os crentes soubessem como orar adequadamente. E há pelo menos 6 repetições nessa oração. As 3 primeiras estão relacionadas às prioridades de Deus. E as 3 últimas estão relacionadas às necessidades do homem. E nessa oração modelo, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que antes de suplicarmos por nossas necessidades, nós temos que orar pelas prioridades divinas. Vamos caminhar mais um pouco aqui. O terceiro meio particular da graça é a meditação. Além da leitura bíblica, além da oração, precisamos meditar. E eu não estou falando aqui de alguém que está lá, levitando, né, indo ao alto. Eu não estou falando dessa meditação, não. Mas eu quero me referir àquele crente que, após ter ido à presença de Deus através da leitura da palavra, através da oração, ele começa a se alimentar e se alimentar da presença de Deus por meio da meditação. Lembra de Thomas Watson? Um dos puritanos, ele disse o seguinte: a meditação é semelhante ao regar de uma planta, porque faz aparecer os frutos da graça. Um crente, quando começa a meditar na leitura da palavra, numa vida de oração, os frutos começam a ser visíveis. Ele é um crente que agora apresenta os frutos do Espírito, da mansidão, da longanimidade, do domínio próprio. É agora uma pessoa temperada. É agora uma pessoa que as suas relações começam a ser medidas por aquilo que ele vive. E ele vive constantemente de uma meditação na palavra de Deus e numa vida regada à oração. A meditação, meus irmãos, é para a alma o que é a digestão para o corpo. Charles Spurgeon, ele apresentou uma excelente ilustração quando ele declarou: os nossos corpos não sustentam-se apenas por ingerir o alimento através da boca, mas pelo processo da digestão que resulta em músculos, nervos, tendões e ossos. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. Charles Spurgeon estava dizendo o seguinte, que o mesmo acontece com as nossas almas. Elas não são nutridas apenas por aquilo que nós ouvimos aqui e acolá. Nós precisamos ler, mas precisamos também ouvir, precisamos observar e precisamos absorver tudo aquilo que provém de Deus numa digestão interior. E essa digestão interior é a digestão que ocorre através da oração e da meditação por meio da palavra de Deus. Você já entendeu isso? Você entendeu que esse meio particular da graça, ele é dado através da palavra de Deus, ele é dada através da oração, ele é dado através da meditação. Agora você já pode compreender um pouquinho dos meios públicos da graça. E o primeiro ponto aqui é que nós devemos nos reunir para a adoração. E essa reunião é o primeiro desses meios públicos. Olha, presta atenção no seguinte: Deus jamais tensionou que o verdadeiro crente vivesse sozinho. Essa ideia de crente em casa, de culto em casa, de eu posso adorar eu mesmo a Deus, abandone esse negócio aí. Porque após a ascensão de Cristo, os apóstolos eles saíram por todo o mundo, plantando igrejas, estabelecendo presbíteros em cada uma delas. Lembram da aula passada? E eles fizeram isso para que os crentes novos fossem o quê? Fortalecidos, encorajados, guiados, instruídos. E, acima de tudo, que eles pudessem se reunir para adorarem juntos. Deus, e não os homens, ordenou que, por intermédio da reunião coletiva para adoração, o crente recebesse a bênção e a ajuda para os dias futuros. Então, reunido, o povo de Deus receberia não somente a bênção dele, mas também
se fortaleceria mutuamente. Os cristãos receberiam a ordem de não abandonarem a Cristo e também a ordem de se reunirem a cada momento para adoração pública. Basta você ler o que o autor aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 10, lá no versículo de número 25. Quando olhamos uma perspectiva histórica, as igrejas cristãs sempre dedicaram um dia para adoração, pelo menos quando o primeiro dia foi estabelecido, domingo. E é nesse primeiro dia da semana, no domingo, que o Senhor ressuscitou dos mortos, que o Senhor destronou Satanás. 50 dias depois da ressurreição, veio Pentecostes. Inclusive, nós estamos nos preparando para essa grande celebração. 50 dias depois do domingo da ressurreição. E, novamente, o dia de Pentecostes vai acontecer quando? No primeiro dia da semana. Lembra lá do texto de Atos? Quando o Espírito Santo veio sobre os crentes para revesti-los de poder. E desde então os crentes se reúnem quando? Aos domingos. O primeiro dia da semana, que se tornou o melhor e o mais admirável dia da semana. E é esse dia que nós usamos para nos reunirmos com os crentes para adorarmos o Senhor dos Exércitos. E os elementos dessa adoração pública, eles são os elementos ali de culto. A leitura pública das Sagradas Escrituras, que é acompanhada da pregação e do ensino, o canto, o momento de adoração através de cantar salmos, hinos ou cânticos espirituais, o momento das orações, dos ofertórios. Na leitura e exposição das Escrituras, nós temos a plena convicção que Deus está falando conosco. E nessa via de mão dupla, nós temos o momento dos cânticos, das orações, do ofertório, em que nós estamos falando com Deus, retribuindo a Ele o muito daquilo que Ele tem dado a nós, agradecendo, exaltando através das orações, o adorando através dos cânticos espirituais. E esses dois elementos de adoração são muito importantes. E talvez o mais relevante deles, na minha opinião, é a pregação da palavra. Os nossos pais entenderam isso quando escreveram. O Espírito torna a leitura o meio eficaz para convencer e converter os pecadores, edificando-os em santidade e conforto. É a pergunta 89 do Breve Catecismo de Westminster. Então, quando lá em Westminster os teólogos e leigos se reuniram para falar sobre esse assunto, eles entenderam que na liturgia do culto, a palavra, a pregação da palavra, tem um lugar muito especial no culto. Mas o segundo meio público da graça são as ordenanças do Evangelho. Uma ordenança é uma espécie de um costume, uma prática, iniciada pelo Senhor Jesus Cristo quando ele pisou nessa terra. E as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo só há apenas duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é a primeira ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E ele ordenou que o batismo fosse realizado pelos seus apóstolos e enquanto esses fossem pelas igrejas pregando o evangelho, eles iriam pregando o evangelho e também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma pessoa que declara ser crente e negligencia o batismo, a primeira ordenança de Cristo, tem que repensar um pouco, porque talvez ela não tenha o direito de ser chamada de cristã. Então, o batismo deve ser realizado por completa imersão por água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, é uma discussão longa. Muitas igrejas não fazem assim, como, por exemplo, a nossa igreja aqui brasileira, a INAIPA, vocês fazem imersão por completa, mas aqui não. Aqui nós fazemos apenas o derramamento da água sobre a cabeça daquele que está sendo batizado. Mas nós vamos perceber, quando fazemos a leitura na Didaquê, um documento bem antigo do primeiro século, talvez ali início do segundo século, os cristãos primitivos, eles não tinham uma discussão quanto à quantidade de água. Eles vão dizer lá na Didaquê que se não tivesse água corrente, em rio,
poderiam fazer o batismo em água parada. Se não tivesse uma água morna, faria em água fria. Se não tivesse uma água ali, faria em outro lugar. Então, a gente percebe que isso não era uma discussão daquele tempo. É uma discussão mais contemporânea, mais dos nossos dias. Mas eu sempre costumo dizer que é necessário que tenha, é claro, a água, que é esse selo visível externo, e também é necessário essa fórmula batismal que hoje nós usamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo é a ceia do Senhor. Então, enquanto Jesus Cristo ele esteve sobre essa terra, ele também instituiu a ceia. E é um meio divinamente designado para fortalecer a fé daqueles que exercem a fé no Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela é uma lembrança da morte, mas também da ressurreição de Cristo. A ceia é a celebração da presença de Deus. A ceia é comunhão, meus irmãos. A ceia é o alimento espiritual. William Perkins, ele elencou os 5 benefícios que a ceia nos traz. Ela confirma melhor a nossa fé. Ela é um sinal da verdadeira igreja. Ela é um meio de espelhar o evangelho. Ela é usada para unir os fiéis. E ela também é o vínculo do amor. E Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele argumenta que o sacramento da ceia do Senhor ele foi instituído pessoalmente por Cristo, como um sinal, como um selo que tem a intenção, ou melhor, e que a intenção do nosso Salvador era que os seus seguidores tirassem total proveito da participação deste banquete da graça do Senhor. E eu costumo dizer, até quando eu ministro a ceia na minha igreja, ainda que em muitos círculos evangélicos se evite o uso de Eucaristia, esse é o termo correto, porque Eucaristia quer dizer ações de graças, celebração. Ceia não é um funeral, mas ceia é uma grande festa. E tem crente tomando ceia, né? Eu sei que foi pago um alto preço. O crente chorando, coitadinho de Jesus. Irmãos, Jesus ele não vai para a cruz como um condenado que está no corredor da morte, prestes a ser executado. Mas Jesus ele caminhou em direção à cruz como um rei que estava prestes a ser coroado. E a cruz, que foi o símbolo da qual Jesus Cristo foi entregue na mão dos malfeitores, da qual naquela morte vexamitória de cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e se assuntou aos céus, trazendo vida para todos nós que estávamos mortos. A ceia do Senhor para nós implica nisto. Não trazemos à memória apenas a morte, porque se a morte de Cristo fosse apenas morte, a Páscoa cristã seria, meus irmãos, apenas anunciar a morte de Cristo. O final da vida de Jesus Cristo teria terminado com uma grande angústia. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E na ceia nós anunciamos isso. Então precisamos pensar bem quando nós falamos em ceia. Até por esse motivo, eu passei um trabalhinho para vocês aqui nesse livro, que eu já disponibilizei para vocês. A ceia do Senhor. Não teremos prova escrita, tá bom, gente? Nós vamos ter aqui apenas o trabalhinho que vocês vão me entregar falando sobre ceia, porque nós precisamos entender bem como é que funciona esse meio de graça que o Senhor nos ensinou. A terceira meio de graça público que nós temos é a comunhão que nós temos com os irmãos e irmãs. Então, o povo de Deus ele procede de todos os tipos de pessoas. Todavia, existe algo que nos une. Jesus Cristo. É Cristo que nos torna um. Cristo nos amou com o seu amor eterno e nos atraiu com sua bondade. Eu gosto muito de uma expressão que nos diz, né, que nós fomos atraídos para Cristo. Cristo nos atraiu com as suas cordas de amor. Todos os obstáculos foram removidos ante a eleição, a redenção, o salvífico amor de Cristo. Paulo prega sobre isso lá em Efésios. Comunhão significa compartilhar junto, vida compartilhada. E especialmente quando essa vida se relaciona a outros crentes, irmãos. Quando Cristo nos salvou, ele não estava
visando que tivéssemos uma vida isolada. Pelo contrário, ele não nos destinou para sermos uma partezinha das suas igrejas. Não, nós precisamos desfrutar da comunhão com os crentes. E uma das mais profundas verdades que nós aprendemos após a conversão, e não apenas aprendemos, nós também desfrutamos, é o vínculo que temos como verdadeiros crentes. Quando começa a acontecer dissensões, brigas, confusões no seio da igreja, talvez são algumas evidências do joio no meio do trigo. Porque aqueles que são verdadeiramente cristãos, esses desfrutam da comunhão. O quarto meio de graça, né? O quarto meio público de graça é a oração coletiva. Nas igrejas primitivas, eles não permaneciam fiéis apenas à doutrina dos apóstolos, à ceia do Senhor, à comunhão. Mas a Bíblia vai dizer que eles também perseveravam juntos na oração. As reuniões da igreja tinham como finalidade a oração. E esse era o meio de cada um levar as cargas uns dos outros e cumprir a lei de Cristo, descrita lá em Gálatas, no capítulo 6. Há diversos exemplos na Bíblia de irmãos juntos. Lá no dia de Pentecostes, eles estavam fazendo o quê? Orando, meus irmãos, juntos. E através da oração coletiva, Deus contemplou uma grande bênção naquele lugar. Deus, através da oração, libertava os crentes das mãos dos seus inimigos. Pedro, quando estava preso, os crentes estavam juntos em oração em favor dele. E Pedro saiu daquela cadeia e recebeu intrepidez do Espírito para continuar a sua obra de evangelização. Precisamos, então, nos dedicar à oração coletiva. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Eu quero já concluir esta aula dizendo o seguinte: nós temos um Pai tão amoroso, tão sábio, tão gracioso, que habita nos céus, que ele outorga meios de graça para os seus filhos, meios abençoadores. E ele não nos deu esses meios para nos colocar como seus filhos em escravidão, em regras estabelecidas pelo homem. Não, mas para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Os meios particulares da graça nos foram concedidos para sustentar a nossa vida cristã diária num mundo de tamanha dificuldade. E os meios públicos da graça, eles nos foram enviados para o nosso benefício, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos praticar isso, meus irmãos. Porque a prática desses meios de graça, o particular e também o público, resultará no crescimento, resultará na frutificação da nossa vida cristã. E utilizar esses meios designados por Deus certamente redundará em glória para Ele, redundará na expansão do reino de Deus e vai nos proporcionar retidão, paz e alegria no Senhor. Eu talvez ainda não tenha convidado você para se inscrever no meu canal. Você está recebendo essa aula, né? O meio mais rápido de fazer com que essa aula chegue a você é colocando essa aula no meu canal, é claro. Mas eu gostaria também que vocês tivessem acesso a outros conteúdos que eu tenho disponibilizado aqui. Então, deixe o seu joinha nos vídeos que você tem assistido aqui das nossas aulas, né, para o seminário, né, o Instituto Teológico aí de Ondiva, aí o Instituto Teológico João Calvino. Se inscreva também no nosso canal para que alcancemos outros irmãos e irmãs e não deixe de olhar a nossa ementa. Eu já passei o trabalho aqui nesse livro de minha autoria, o livro sobre a ceia do Senhor, uma análise comparada. Eu já mandei esse livro para vocês, então já começa essa pesquisa, é um trabalho bem gostoso, bem bacana e certamente vai agregar muito conhecimento para todos vocês, tá bom? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso último encontro, que é o 5º módulo da Teologia Sistemática 4. Deus abençoe sua vida e até breve.